O tema de hoje, o tema da nossa mensagem é: quem é o maior no reino de Deus, ou no reino dos céus? E o texto que dará base à nossa meditação encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 a 5. Diz assim o texto: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Esta é a preocupação, normalmente, da humanidade. No fim das contas, quem é o maior? No final da história, quem estará prevalecendo sobre os demais? E esta era a visão também, até mesmo dos discípulos de Jesus. Em outro texto, um deles queria ficar à direita e outro à esquerda, achando que no reino dos céus o poder é comparável ou comparado ao poder humano, onde existem hierarquias, onde existem muitos lugares castas, mas não é assim no reino dos céus. E para ensinar aqueles discípulos, e para ensinar a nós hoje também, ele pega uma criança. Uma criança naquela época que nem era contada. Uma criança no contexto que os pais comiam primeiro. Se sobrasse alguma coisa, as crianças comeriam. É o que acontece hoje, até mesmo hoje na região do Oriente, principalmente na África. Os pais comem. Se houver sobra de comida, as crianças comem, quase famélicas, quase esvaindo-se de fome, comem, quando conseguem comer. Jesus pega uma criança, símbolo de fragilidade, símbolo de total dependência, e coloca no meio deles e diz: se eles não se convertessem, nós também, se nós nos tornarmos como crianças, de modo algum entraremos no reino dos céus. Se nós, em relação a Deus, não nos apresentarmos como totalmente dependentes, como totalmente necessitados, como totalmente carentes de uma mão que nos alimente, de uma mão que nos oriente, de uma mão que nos ensine, uma mão que nos discipline, não entraremos no reino dos céus. Se nos acharmos autossuficientes, independentes, donos da nossa própria história, donos do nosso próprio nariz, não entraremos. Mas se anunciarmos todos os dias de nossas vidas a nossa total dependência do Senhor, se anunciarmos através da nossa vida que nós carecemos totalmente da graça do Senhor, que nós necessitamos do seu favor, do seu amor e da sua disciplina, se tivermos uma vida de total dependência, não só mediante a palavra pregada, mas o nosso próprio estilo de vida revela que somos totalmente dependentes da graça do Senhor. Se assim não for, de modo algum entraremos no reino dos céus. O reino dos céus não é lugar para autossuficientes. O reino dos céus é lugar para os pobres, os miseráveis, falidos de espírito, como nós éramos até Jesus se encontrar conosco. E Jesus ainda acrescenta: e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Uma palavra breve. Existe trabalho de crianças na sua igreja? Deve ser o trabalho mais bem feito, não que os outros tenham de ser mal feito, mas deve ser o trabalho mais primoroso, porque aquilo que apresentarmos a uma criança, nos seus primeiros anos de vida, nós estaremos definindo o caráter, a história, o posicionamento dessa criança. Pense nisso, pastor, pense nisso, líderes de igreja, pensem nisso, vocês que estão voltados com a área da infância na sua igreja. Melhor para elas. Toda a dedicação, todo o carinho, toda a infraestrutura, para que mais à frente tenhamos homens e mulheres valorosos que também cumprirão o mesmo papel com os pequeninos que lhe forem entregues. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e o guarde. Em nome de Jesus. Amém.